Olá, sejam bem-vindos ao episódio 34 do Por Que Não Podcast. Um podcast que visa inspirar as pessoas a questionarem o status quo e ir em busca de uma vida de maior realização. Eu sou a Sol Del Carlo. E eu sou Marcelo Oliveira. E hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, a Lívia Monteiro, que a Lívia, que é psicóloga, teve uma passagem muito interessante aí pelo mundo de TI, então dois universos bem diferentes, e ela vai contar para a gente também um pouco dessas transições, dessas questões, como foi, e também o que ela faz hoje, terapias integrativas, tem uma coisa muito legal aí por esse lado. Seja bem-vinda, Lívia, ao Por Que Não Podcast. Obrigada, Marcelo, obrigada, Sol, obrigada pelo convite, é um maior prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da minha jornada, dos meus aprendizados aí com o seu público, com a sua audiência. Muito maravilhosa! Já quero saber, me conta, quando o Marcelinho falou, ela foi de TI para as terapias integrativas, eu falei, não, preciso conversar com essa mulher para entender como é que ela foi da água para o vinho e chegou no vinho maravilhoso que estou também hoje. Pois é. Conte para nós, como que aconteceu isso? Então, eu preciso começar contando que eu sou psicóloga, né? Minha formação original, digamos assim, né? Saí da faculdade com 22 anos a vida me levou por muitos caminhos. Eu precisei sair de São Paulo, ir para o interior do Rio de Janeiro. Lá eu não consegui continuar na minha profissão, né, como psicóloga. Fiquei 7 anos no Rio, voltei para São Paulo, e quando eu voltei para São Paulo, falei, agora é a hora, agora eu vou voltar para trabalhar consultório, queria dar aula, queria fazer um mestrado, mas os desafios começaram a surgir, né? Naquela época não era igual hoje, que a gente tem internet, tem Cato, tem uma série de recursos, né, para conseguir se comunicar, se mostrar para o mundo. E aí, o meu marido, na época, falou assim, Lívia, a psicologia não dá dinheiro, vamos para a informática, que estava começando, né? Isso é uma loucura, essa coisa de psicologia não dá dinheiro, né? Na verdade, assim, tem psicólogos que ganham dinheiro e psicólogos que não ganham dinheiro. Isso não é uma questão da psicologia. Exato. E também desse recorte para a profissão, né? Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, até que a gente tem uma história parecida nesse sentido. Uma das coisas, eu queria psicologia já, né? E aí me disseram, puta, psicólogo não vai ganhar dinheiro, você vai morrer de fome. E aí eu fui fazer administração para ganhar dinheiro. O mesmo para mim, eu queria fazer psicologia, fiz marketing, depois focado no consumidor. Por que olha aí. Porque o que acontece é que a psicologia é uma profissão de ajuda, né? E no nosso país é um país muito religioso, né? A filosofia judaico-cristã é muito forte, e tem aquela história de que quem ajuda, né, é meio pervertido se ganha dinheiro. Então, ganhar dinheiro em profissões de ajuda não é bem visto. Hoje não é mais assim, né? Hoje muita coisa mudou. Mas naquela época era uma verdade. Então, você ia trabalhar em empresa, com recrutamento e seleção, e aí você podia ganhar um pouco mais de dinheiro. Mas a minha passagem pelo mundo corporativo como estagiária foi meio traumática, porque um dia eu vi a psicóloga sair correndo, chorando da sala da gerente de RH, né? Então, eu falei assim, esse mundo de multinacional não é para mim, eu vou ter que vender minha alma para o diabo, não quero ficar aqui não, né? Mas eu acho que a psicologia clínica realmente dá ajuda, era muito pouco valorizada, mas não que quem ganhava dinheiro na época eram os psicanalistas, né? O psicanalista não era necessariamente um psicólogo, ele tinha licença para ganhar dinheiro, mas o psicólogo, o assistente social, o fisioterapeuta, que são profissões de ajuda, são muito mal remuneradas ainda hoje, né? Então, na época, a parte de TI estava deslanchando, né? A gente já tinha trabalhado com cursos de Word, de DOS naquela época, né? E aí eu fui fazer um curso de programação, acabei indo trabalhar
com análise de sistemas e fiquei 20 anos nesse mundo. Nossa, uau! Mas você gostava também desse universo, imagino, para ficar 20 anos. Olha, eu acho que tinha uma parte que eu gostava, que era a parte que me desafiava, a parte da análise, né? Porque para que um sistema, né, seja bem feito, tenha qualidade, dê conta do que ele se propõe a fazer, você precisa ter uma boa estrutura de base de dados, né? Então você precisa analisar muito bem o que você vai fazer, e você precisa ter a capacidade de fazer sistêmica mesmo, você tem que ter um pensamento sistêmico. Você tem que ver lá um departamento da empresa, que, por exemplo, o departamento comercial, ele vai fazer uma proposta, essa proposta tem que caber dentro do que a empresa oferece como serviço, e esse serviço precisa ser cobrado, então, na hora que você vai faturar, você tem que conversar lá com como esse contrato foi feito, como as entradas de dados foram feitas no sistema, e essa parte eu gostava muito. Nessa parte, porque ela não é monótona, né? O tempo todo você vai ter que criar processos novos. Eu fiz muitas coisas dentro dessa empresa, mas a questão é que eu não amava TI. Eu gostava desse desafio sistêmico de integrar as questões dentro da empresa, mas não era a minha paixão, sabe? Aquilo, trabalhar, servir a empresa, não fazia meus olhos brilharem, não era aquilo que aquecia meu coração, né? Porque eu me via, assim, muito mais a serviço da empresa, do lucro, nada contra o lucro, né? Mas do que a serviço das pessoas, de fato, de melhorar a vida das pessoas. Eu até tentei, porque eu também fui gerente de RH. Nessa empresa eu fiz tudo. Eu fiz o financeiro, fiz comercial, fiz RH, fiz segurança do trabalho, fui gerente da qualidade. Eu passei por todos os departamentos. Então, eu sempre tinha, assim, a minha cenourinha, né? Na empresa, ele fala muito, qual a cenourinha que você coloca na frente do burro, né? E era bem isso. A minha cenourinha eram os diferentes desafios pelos quais eu passava. Desafios sempre olhando a parte do sistema, do bem-estar das pessoas, mas eu fiquei 10 anos tentando sair da empresa. Caramba! Mandei currículo, mas eu era o que as pessoas chamam, você é uma mosca branca, né? Porque eu tinha Como assim? Porque era uma psicóloga que fazia sistema. Então, caramba. Eu não era nem, assim, hiperqualificada como psicóloga, e nem era hiperqualificada como analista de sistemas, porque eu não ia atrás de novas tecnologias, novas linguagens, aquilo era muito chato, eu não gostava, então eu fiquei meio no limbo, sabe? Entre dois mundos ali. Fiquei exatamente entre dois mundos. Pode ser o tema desse podcast. Entre dois mundos. Olha, já tem um título. Maravilha. E como ficou a psicologia nesses anos todos? Então, eu consegui fazer algumas coisas, eu nunca larguei. Eu tentei voltar para a área clínica junto com esse trabalho, mas não rolou muito, sabe? Quando você vai trabalhar numa clínica que tem um convênio, e aí você ganha aqueles míseros R$20 por atendimento. Nossa. Não rolou muito. Mas eu fui fazer um curso de psicodrama, então... em 2000 e... Tipo teatro ou tô viajando? O psicodrama não é um teatro, exatamente, né? Mas você usa técnicas do teatro para um trabalho de autoconhecimento, para você fazer mudança de comportamento, né? Então, o psicodrama, digamos assim, foi a primeira porta que eu abri para começar a voltar para a psicologia. Então, é uma pós-graduação, 2 anos e meio, né, de estudo, e eu me apaixonei mesmo, porque eu passei a entender que não bastava você conversar. Eu acho que um dos meus problemas com a psicologia sempre foi você ter que se ater àquela coisa da psicanálise, da interpretação, porque na minha época era o que a gente aprendia na faculdade.
A gente mal via Jung, por exemplo, Reich, você via Freud, era o tempo, todo mundo era psicanalista, e você estudava Freud, e você aprendia a trabalhar como psicanalista, né? Embora sem a formação de psicanálise. E aquilo eu achava muito chato. Então, o psicodrama foi que abriu para mim esse caminho, né, de você trabalhar com o corpo, né, de você trabalhar na cena, porque a gente vive imerso em cenas, né, são cenas temidas, cenas desejadas, a gente repete cenas, então quando a gente fala de psicologia, a gente fala de padrão de comportamento, né, e o que é um padrão de comportamento, senão você está repetindo cenas o tempo todo, cenas que você viu, né, ou você está em busca de viver uma cena, né, então a cena do príncipe encantado, da princesa, é uma cena, tem pessoas que ainda vivem, né, vivem essa cena, em busca, né, desse espaço. E aí o psicodrama abriu, inclusive, para trabalhar na empresa, né? Eu usei muito psicodrama dentro da empresa. Nossa, que legal. Gente, mas assim, me tangibiliza isso como? Que eu não estou entendendo. Você vai lá, faz uma atuaçãozinha, não é porque você falou que não é teatro, me explica aí, como é que você aplica isso na empresa, por exemplo? Então, o psicodrama tem algumas ferramentas, né? Então, para o psicodrama, você vai trabalhar sempre em... toda sessão psicodramática ou sociodramática na empresa, você vai trabalhar com sociodrama, né? Com movimentos, com dinâmicas que você tem dentro da empresa. Então, você trabalha com uma parte de aquecimento, então você tem um aquecimento inespecífico, um aquecimento específico, voltado para o tema, para onde você quer olhar. Depois você tem a parte da dramatização propriamente dita, e é uma proposta, né? E depois você tem um compartilhamento. Então, essa estrutura de qualquer... Se você for olhar no seu podcast, você também tem uma estrutura, né? E, em geral, a estrutura é essa. Você faz um aquecimento inespecífico, um aquecimento específico, porque você precisa levar seu público para aquilo, né? Para onde que o seu público vai olhar. Depois você faz uma dramatização, nós estamos aqui, né, numa dramatização, depois tem um compartilhamento, que às vezes são as mensagens do chat, que as pessoas comentam, é esse momento de compartilhar. Nossa, me remeteu à constelação familiar. Sim, a constelação, não? Sim, eu sou consteladora também. Então, me remeteu, eu nunca fiz, mas a construção do negócio ali apareceu. Psicodrama não é constelação, porque as ferramentas, o embasamento teórico da constelação não é a mesma do psicodrama, mas sim o Bert Hellinger visitou o psicodrama, estudou o psicodrama para desenvolver. Na verdade, o psicodrama já era usado, né, como base das constelações, só que você trabalha com outras ferramentas, você trabalha com ego complementar, tem outras ferramentas, outras formas de... com interpolação, por exemplo, né, interpolação. O que é uma interpolação de resistência? Uma ferramenta do psicodrama. Então, você vai para uma cena, eu te ponho de frente com o seu pai. Aí, seu pai sempre foi aquela pessoa que sempre te deu bronca. O que é uma interpolação de resistência? Na cena, ao invés de eu dar uma bronca em você, eu concordo, né? Então, eu coloco uma situação que não é esperada, e você vai ter que trabalhar sua espontaneidade e criatividade. A busca do psicodrama, né, do trabalho psicodramático, é espontaneidade e criatividade. Então, como é que você sai do personagem conservado, que é o padrão, que aí eu faço sempre do mesmo jeito, né? As pessoas lidam comigo sempre do mesmo jeito, e eu vou para um personagem que tem a capacidade de ser espontâneo e criativo. Então, o psicodrama vai trabalhar isso, vai te colocar em situações em que você precisa fazer diferente. Aí, quando você não tem repertório, é difícil, você vai ter que desenvolver esse repertório. Como é que eu dou aquela resposta que não está sendo esperada, né? E aí você trabalha realmente na cena. Você pode trabalhar numa cena clínica, então você tem o psicólogo clínico
né? E o cliente, você vai trabalhar com roleplay, então... eu vou ter que falar com o meu chefe hoje, eu tô com medo, então eu vou ser seu chefe, você vai ser você, e a gente vai trabalhando com inversão de papéis, né? Então, hora eu sou seu chefe, hora eu sou você, e você vai ter que responder a essa cena, ou a essa... É como se fosse uma proposta, né? Eu vou fazer uma proposta para você, e você vai ter que responder a ela. Então, o psicodrama trabalha com isso. A constelação familiar trabalha com um campo morfogenético, então você não tem... é muito mais um trabalho de eu percebo esse campo, eu me abro para informações que vêm do seu sistema familiar, e aí eu faço um movimento de cura, porque existem... Todos os movimentos da constelação são movimentos de amor, só que existe o amor que cura e o amor que adoece. Qual é o movimento que você vai fazer, né? Para que amor você vai se dirigir? O amor que adoece é o amor que olha para trás, né? Olha para as dores da família de origem, para as exclusões do seu sistema familiar, e o movimento que cura é o movimento que te orienta para frente, para o seu futuro, né? Para o mais, né? Para criar mais na sua vida. Estou falando muito? Não, interessante. Eu fiquei... Você quer falar alguma coisa, Sol? Eu ia falar que eu acho demais como as coisas se conectam. Esse negócio que você... Como você descreveu o psicodrama agora, tem um livro de negociação que eu li, porque negociação é psicologia, né? É relações humanas, na verdade. Você qualquer... Né? Saber interagir melhor com o outro, empatia. E ele fala... Um dos exercícios é exatamente esse, chama inversão de papéis. Você se colocar no lugar da pessoa com quem você vai negociar para tentar ver o mundo da perspectiva dela, né? Ter empatia, entender como que ela está vendo aquilo ali que vocês vão discutir, para você, enfim, desenrolar melhor. Eu acho maravilhoso, tipo, o psicodrama, eu nunca tinha ouvido falar desenrolado direito e conecta as coisas, né? Então, eu acho muito maravilhoso essas coisas. Verdade. O psicodrama é lindo, essa filosofia do Moreno, né? Que é quem criou o psicodrama, é maravilhosa, assim, ele fala, né, na biografia dele, que ele é cidadão do mundo, né? Ele fala do encontro, né, assim, da possibilidade de você se olhar com o olhar do outro. Então, é lindo, lindo, a filosofia do Moreno, do psicodrama, né, e aí você tem a parte do sociodrama, que são as escolhas, então você usa isso na empresa, por exemplo, né? A pessoa que você escolhe para tomar cafezinho com você pode não ser a pessoa que você escolhe para trabalhar, né? Então, qual é o lugar de ser um amigo? Qual é o lugar de você ser um colega de trabalho, de ser chefe? Então, fala de relações simétricas, relações assimétricas, é um mundo, mas é um mundo muito rico. Legal. É muito bacana. E como você foi do psicodrama para a constelação, essa jornada aí? Então, você falou que estava na empresa, começou a fazer o psicodrama. Eu fiz algumas intervenções sociodramáticas na empresa, porque eu estava, naquela época, como uma pessoa de RH, de qualidade. A gente conseguiu fazer mudanças estruturais por conta desse trabalho, mas eu não consegui, não foi ainda, né, que eu consegui estar voltar para o mundo da psicologia, né? Então, eu diria assim, que do psicodrama teve esse, né, assim, um auge, e depois foi esfriando de novo, e aí eu continuei, né, fazendo o meu trabalho, mas algo que aconteceu interessante foi que eu acho que todo trabalho que você faz, todo curso, toda vivência vai te curando, né? E essa é a minha bandeira, né? A Sol falou em algum momento sobre a gente trabalha com essas mudanças profissionais, mudanças de carreira. Lívia, como que você conseguiu? Então, eu diria assim, que eu acredito na minha história que eu consegui fazer toda essa mudança me curando, né? Porque se você não se cura, você continua nos papéis conservados, vivendo personagens que não estão de acordo com a sua essência, com quem você é, de verdade, né?
E essa busca pela essência não é uma pílula mágica que você toma, agora eu estou na minha essência. Não, você vai trabalhando, você vai se curando. E acho que o psicodrama foi um primeiro caminho para essa cura. Eu passei nessa época por situações familiares difíceis, eu me separei, então foi um momento, assim, muito duro para mim. E aí eu tive que me resgatar, então foi mesmo um processo de cura e autocura. E como que virou a chave? Acho que a chave veio pela dor. Eu, num determinado momento, tive uma dor no pescoço, assim, que vinha aqui, assim, descia, e quando era 5 horas da tarde, se eu não deitasse, eu precisava deitar um pouco para conseguir continuar, né, o dia. E aí eu fui buscar a cura para dor no pescoço, né? Então, acho que todo mundo tem uma dor, que na jornada do herói a gente chama isso do chamado, né? Qual é o seu chamado para a mudança? Vocês tiveram um chamado, algo aconteceu que você falou, não, tem que mudar meu caminho. E aí essa dor que eu tive me levou para a terapia crânio-sacral. Então eu encontrei um blog, uma moça falando de dor no pescoço e da terapia crânio-sacral, e por acaso era próxima da minha casa, e eu fui. E nessa primeira sessão, eu tive o que a gente chama de liberação somatoemocional. Então, são as dores que ficam presas no corpo, os traumas, e com um toque sutil, é sutil mesmo, que ela fez bem aqui, assim, no meu peito, veio um choro, aquele choro que a gente não tinha chorado. Uhum. Mas eu vou dizer, é um choro que não dá para explicar. Porque não é um choro, aquele choro secundário, sabe? Eu quero que tenham dó de mim, aquele choro da criança. É um choro que é quase um grito. Catarse, total. Total. Então, eu tive essa catarse, que a gente, né, na crânio, chama de liberação somatoemocional. E eu falei, opa, eu acho que eu achei um caminho. Porque eu também acredito nisso, né? Acreditava e cada vez mais acredito. Que, às vezes, você precisa do corpo para chegar nas emoções. Nem sempre você consegue ir através da mente, que era justamente essa questão minha com a psicologia. Às vezes, a mente só te leva para onde ela já vivenciou, para aquilo que ela já sabe, para aquilo que você já aprendeu. Ou que está consciente, né? E até você chegar no inconsciente é 20 anos de trabalho. Nós não temos mais esse tempo, né? Aquele povo que, às vezes você fala, às vezes eu recebo pessoas na clínica que falam assim, não, eu fiz análise 20 anos, eu olho assim, ainda tá desse jeito. Gente, eu não falo, mas eu penso, entendeu? Mas 20 anos e você tá nesse nível de sofrimento. Então, talvez esteja no momento de você fazer algo diferente, né? E aí, sim, esse trabalho, a via do corpo, acelera muito, te leva com muita velocidade a essa conexão. E eu fui fazer a formação de crânio sacral. E a crânio sacral é um espaço muito mais dos fisioterapeutas do que das outras profissões de ajuda. Tem dentista, tem médico, tem psicólogo, mas, em geral, são fisioterapeutas, que já tem uma sensibilidade palpatória muito desenvolvida. Isso que eu queria entender, porque quando eu ouço crânio sacral, são ossos isso, né? Sei lá. E aí eu falo, então parece um negócio bem físico. É uma terapia manual. É manual. Mesmo sendo sutil, não é apenas energético. É uma terapia manual, mas quando você toca o outro... Então, assim, a nossa mão, ela irradia, digamos assim, né? Nós somos campo magnético. Então, a gente consegue criar um campo magnético de 70 picoamperes. É muito pouquinho, mas é um campo magnético, é um campo eletromagnético. Então, quando eu faço na crânio, imagino que tem a cabeça da pessoa aqui, né? E eu coloco uma mão de cada lado,
eu fecho esse campo. Neste campo eletromagnético, nesse espaço, quando eu toco o corpo com um toque sutil, eu consigo com que o corpo faça as mudanças que ele precisa fazer. Então, você muda a constituição da célula, tanto a parte da elastina, quanto a parte do colágeno. Né? A elastina dá elasticidade, o colágeno dá estrutura. Você consegue amolecer o colágeno, né? E facilitar o trabalho da elastina. E aí você vai fazendo liberações dessas tensões energéticas disfuncionais que você tem no corpo. E aí dá essas liberações, né? Você chega no trauma, você chega na liberação e na cura. É como se você desse para o corpo uma condição dele se curar, porque é só o seu corpo que sabe o caminho da cura. Nenhum terapeuta sabe, mas o seu corpo sabe. Então, eu trabalho como uma facilitadora. Tem facilitadores melhores, digamos assim, porque estão mais conectados com o corpo, porque tem mais sensibilidade palpatória, e tem os em aprendizado, né? Eu me considero uma terapeuta em processo de aprendizado, né? Cada dia você vai aprendendo um pouquinho, e o John Piaget, que é o criador, né, que da crânio, ele fala que o menor caminho entre dois pontos é intenção. Então, se eu estou me colocando a serviço daquele corpo e daquela pessoa, com ego subordinado, então não sou eu que digo o que o corpo vai fazer, mas eu me subordino ao corpo, e eu me coloco como instrumento, como facilitador, então o corpo trabalha. E às vezes a pessoa dorme a sessão toda, e aí ela chega na semana seguinte e fala, nossa, eu resolvi isso, resolvi aquilo, você fala, como pode, né? O que foi que eu fiz? E, na verdade, você não fez nada, né? Você só deu condições para o corpo trabalhar. E a crânio sacral foi que abriu realmente de volta o caminho para eu voltar para a psicologia. Muito interessante. Essa possibilidade de trabalhar o corpo e a linguagem do corpo. Acho muito interessante. Às vezes pensei numa situação aqui que acho que acontece com muitas pessoas, que às vezes você tá super bem, você tá feliz, você tá não sei o que lá, só que você tá com uma dor, você tá com uma condição fisiológica de algo que tá te incomodando e tudo, você não consegue sentir muito a relação, ou entender por que aquilo, ou porque uma dor persiste, ou de repente uma gastrite, ou qualquer que seja, né? E aí a gente tenta por vias muito paliativas, né, de tomar remédios e tudo para que aquilo acabe, ou tentar numa via, tipo, realmente psicológica, de fazer uma terapia, tentar entender as coisas por trás e tudo, mas a gente não tenta a via corporal, né? A via de uma outra linguagem, do toque, e poder utilizar esse corpo para outras coisas, né? Essa separação mente-corpo que a gente faz é muito ruim, né? Porque aí a gente fica olhando, né, coisas separadas como se elas fossem separadas, mas elas não são, né? E é interessante isso que você está dizendo, porque assim, se você tem um problema no estômago, você não vai tomar um remédio para o estômago. Normalmente sim. Você não vai tomar um remédio, né, para dor de cabeça. Em geral, é um remédio específico para o estômago. Se você está com uma dor no corpo, em tese, você deveria olhar para o corpo, né? Porque não faz sentido, né? Embora, Marcelo, assim, eu já tenha tido casos de pessoas que fizeram a crânio, que a gente era dor no corpo, uma dor na lombar, a gente trabalhou no corpo e não resolveu. Mas você vai dizer assim, porque a atuação não foi correta? Não, porque a pessoa não se permitiu entender, assim, foi uma cliente que, durante todas as sessões de crânio, a gente falou da exclusão do masculino, no caso dela. Tinha uma questão... Você conversa durante a sessão? A pessoa pode dormir, mas eu posso conversar. E aí você conversa sobre... Não é uma conversa sobre qualquer coisa, é mais sobre ali... É sobre o que a pessoa traz. Tá. Né?
Então, assim, eu não sei te dizer hoje como que surgiu, mas a pessoa vai falando, porque quando você vai tocando, o corpo vai trazendo, então não é um acaso. Sim. Se ela fala, puxa, quando eu era criança, eu estava andando de bicicleta e eu caí, por algum motivo, aquela memória veio. Tem gente que vai ver cenas até de outras vidas, para quem acredita. Tem gente que vai, não, porque eu vi uma cena em que eu cortava não sei quantos pescoços, entendeu? Pode acontecer, né? Tem E aí, gente... muito interessante, você sendo psicóloga, poder também lidar com essa fala, né? Não só ali o toque. Exato, porque aí a gente trabalha, assim, o corpo é só uma via de acesso, né? Assim, nós temos a crânio-sacral, que foi desenvolvida pelo Pileggi, mas a gente tem Reich, que é estudado na faculdade de psicologia e que fala da coraça do caráter. Tem várias técnicas que trabalham em cima da teoria do Reich. E, no fundo, é tudo a mesma coisa. Porque são coraças, né? É uma energia... O que é uma coraça? É uma energia altamente concentrada que impede a mobilidade da fáscia, que é uma membrana que a gente tem no corpo, né? Os animais têm, que envolvem os músculos, envolvem o sistema nervoso central, envolve os nervos, né? E a Sol falou assim, terapia crânio-sacral, são ossos. Sim, os ossos são manivelas que são utilizadas para você chegar na membrana da face, que é a dura mater, do sistema nervoso central. Então, a terapia crânio-sacral atua no nível do sistema nervoso central, através do toque sutil e através da utilização desses ossos como manivelas para você fazer uma mobilização da face. Então, a formação da crânio-sacral é uma formação extremamente árdua, profunda. Tem pessoas que ficam no intro, que são 2 dias de curso, mas já faz, assim... A meu primeira cliente de crânio, com o intro, que é o primeiro curso de 2 dias, ela estava com uma dor há 15 dias, ela não conseguia sentar. Não, ela estava com uma dor há algum tempo, fazia 15 dias que ela não sentava. Nossa. Ela não aguentava ficar sentada. E 3 dias depois ela me mandou uma mensagem, Lívia, minha dor sumiu e não voltou nunca mais. E aí ela mudou a vida dela, ela largou o casamento, o emprego, cidade, eu falei assim, pelo amor de Deus, olha, eu vou falar para os meus clientes que eles não podem fazer mudanças assim, tão drásticas em 2 meses, entendeu? Mas acontece, às vezes assim, a vontade, a intenção, a vontade de ajudar é tão grande que o corpo realmente consegue fazer aquela mobilização, e quando você libera esse ruído, vamos chamar assim, é como se a gente tivesse vários ruídos dentro do corpo, e esses ruídos não te permitem pensar direito, não te ajudam a tomar boas decisões, e aí você vai liberando os ruídos, vai silenciando, e você vai conseguindo fazer aquilo que você precisa fazer, você vai encontrando o seu caminho. Então, é um caminho, basicamente, de você estar se curando através do corpo, através da elaboração, porque essa pessoa, por exemplo, que eu falei, fiz várias sessões de crânio e não resolveu numa constelação. Porque na constelação ela entendeu, ela não entendeu aqui, ela vivenciou a exclusão do masculino. E aí ela se ajoelhou para este pai, porque o masculino vem pela via do pai, né? Ela se ajoelhou para este pai e falou, pai, por favor, me toma nos seus braços. E aí, uma semana depois, a dor de 2 anos, que ela já tinha feito de tudo, sumiu. Caramba! Então, a crânio-sacral não é solução para tudo, mas, às vezes, talvez ela tenha precisado passar pelas sessões de crânio para trabalhar algumas coisas e já está aberta para olhar para essa exclusão. Muitas dores que nós temos são apenas exclusões. Quando você abre um espaço no seu coração para aquilo que você está excluindo na sua vida, a dor vai embora. E eu acho o máximo, porque eu acho que... como é que você falou agora? Você falou, talvez ela não resolva sozinha, mas também acho que
nada necessariamente resolve sozinho, e por isso que a gente tem uma oferta tão variada de ferramentas, né? Sim. Porque, tipo, é isso, talvez salvou a vida de um, talvez não salvou a vida de outro, mas tá tudo bem, porque e são processos também, né? Eu acho que a gente está num processo contínuo de autoconhecimento e aprofundamento das curas e de trazer as coisas à tona. Então, o que me atrai muito, adoro, tô tipo aqui babando no que você tá falando, porque eu acho muito legal, porque acho que às vezes há uma resistência com terapias em que você precisa falar e pôr para fora e usar a mente, e tem o ego envolvido, e não necessariamente, né, nesse exemplo que você usou, a pessoa chegou a elaborar, mas não necessariamente, ela poderia apenas ir, se abrir e ficar quieta, e não ter que falar, e não ter que expor, e sentir essa sensação de expor, que muita gente não gosta, né? E de alguma maneira aquilo está sendo trabalhado e é mais um passinho em direção à cura da pessoa, né? É um outro caminho. Eu gosto muito das sessões de elaboração, porque é o tal negócio, eu acho também. Às vezes a pessoa só vai trabalhando o corpo, mas em algum momento ela vai ter que usar esse olhar, vai ter que parar para pensar, para elaborar. Então, eu não sou a favor só de uma coisa, eu sou a favor... Por isso que eu sou uma terapeuta integrativa. Acho que você tem que integrar a sua capacidade de elaboração, os seus sentidos, né? A gente está falando sobre a questão dos óleos essenciais, que é um mega caminho de cura também, porque você, ao inspirar, né, aquela essência, você tem uma conexão direta com o seu cérebro, né, com essas membranas, com os nervos cranianos. Então, todos os caminhos levam a Roma, né? É isso, total. Escolha o seu, com lama, exato, com neve, com pedras. E eu fiquei muito interessado por essa crânio-sacral, mesmo assim, por essa via do corpo que você está dizendo. Uma vez eu fui fazer Rolfing, porque, pelo que tinham me explicado, me apresentado, existia essa possibilidade mais emocional de trazer coisas do passado, de vivências, experiências, numa sessão de Rolfing, né? O que é Rolfing? Que isso? Rolfing é porque é do nome da pessoa, né? Não sei o nome dele, mas assim, é o nome do fundador lá. Você sabe explicar? Eu não conheço profundamente o Rolfing, mas é uma forma de manipulação. Enquanto na crânio-sacral a gente usa o toque sutil, então você não dói. Não que a crânio-sacral às vezes não libere umas dores, viu? Às vezes tem uma dor escondida que ela surge, mas ela não causa dor. O Rolfing já é uma técnica mais invasiva, digamos assim, que você tem aquele nó energético e você vai lá com uma força física para você ir desfazendo, né, esses nós. Mas eu nunca passei por uma sessão, porque eu não estou a fim de sofrer. E ela trabalha muito com uma liberação miofascial, então a pele ela fica grudada, né? Nessa membrana, a fáscia. E aí a ideia é você ir liberando, tirando essas tensões, que aí você vai conseguindo liberar muita coisa e ter uma parte emocional. Que no meu caso não aconteceu, né? Eu esperava que inclusive fosse proposto de alguma maneira ou conversado de alguma maneira com a terapeuta que estava fazendo o Rolfing, né? Mas isso não aconteceu, enfim, foi mais uma sessão ali legal de massagem, liberação, me senti melhor, mas não teve esse acesso a coisas, acho que mais profundas. E pelo que você está contando, a crânio-sacral consegue acessar isso e realmente me interessa muito, assim, né? Então, eu acho que não é só a técnica, é o terapeuta, e o quanto o paciente está preparado para lidar com o que vai ser liberado. Porque o corpo é inteligente, né? Então, precisa haver uma entrega, né? Eu participei de uma... na Crânio, né? Tem alguns eventos que são intensivos, né? Eles chamam de intensivo. E num desses intensivos, eu participei de um paciente, ele estava lá para provar que a crânio-sacral não funcionava, né? Assim, pela atitude dele. Ah, é? Né? Assim, ele realmente não estava acreditando. Ele foi beneficiado, ele foi, né? Mas, por exemplo, no caso dele, eu teria feito uma constelação, né? Eu acho que talvez a constelação tocasse mais, porque ele não estava aberto de verdade para receber,
né? Então, uma coisa que aí já é uma outra técnica, que são as barras de Axis, que é o Axis Consciousness, que fala sobre o receber. Você tem que estar aberto para receber. Na constelação, a gente fala do receber, mas o receber através da sua família de origem, das relações primárias que é com pai e com mãe, né? Os caminhos são diferentes, mas o receber é o mesmo, né? Você tem que estar disposto a receber. Que acho que é o que... Ah, desculpa. Não, é só fechando, assim, tem pessoas que entram, a gente chama somato emocional, assim, ela entra nesse nível de conexão, é como se fosse um estado alterado de consciência, né? Tá lá, de repente você tem a sensação que faz assim, parece que a pessoa entra num outro espaço, né? O ritmo crânio-sacral, que é um dos ritmos do corpo, por isso que chama terapia crânio-sacral, porque a gente trabalha com esse ritmo crânio-sacral, a gente usa o ritmo crânio-sacral para ajudar o corpo, então o ritmo crânio-sacral para, né? E quando para, você percebe que algo importante está acontecendo. Então, não é todo mundo que entra nesse momento, nesse detector de significância, né? Não é todo mundo que se aprofunda, às vezes demora. Então, às vezes o corpo não está pronto. Tem muitas situações, entendeu? Tem a confiança. Às vezes o terapeuta não está pronto para lidar com aquela emoção que vai vir. Então, não tem promessa, mas tem uma entrega, né? Assim, o quanto que você se entrega para aquele momento, para olhar realmente para você entender o que precisa ser visto. Né? É isso que eu ia dizer, porque o negócio que você falou da intenção, né, da pessoa ter uma intenção de estar aberta, faz toda a diferença. A gente teve até um episódio que a gente falou de rituais no dia a dia, e de que justamente você ritualizar um momento, seja longo, seja curto, é muito uma questão de você colocar uma intenção naquilo, uma intenção de que aquilo signifique alguma coisa, uma intenção de que aquele momento sirva para, né, te sirva de alguma maneira. E acho que em todos os sentidos, né? Tanto indo numa terapia, você se abrir e ter uma intenção de que aquilo faça algo, te sirva de alguma maneira, faz toda a diferença, ou qualquer coisa, né? Meditação, ou estou fazendo de 21 dias de Ho'oponopono, aqui, oração do perdão havaiana, só, mesmo se não tivesse a oração, a mera intenção de estar ali, não, né? Você está colocando foco e energia em solucionar aquilo, em fazer rodar aquela energia ali, tirar as estagnações. Então, acho que muito importante. É uma coisa tão simples e ao mesmo tempo tão potente, né? A intenção que a gente coloca nas coisas. E você coloca uma intenção antes de colocar o Ho'oponopono, né? Você fala, exato, divindade, né? Que a minha oração liberte as minhas memórias e a mim, não é? Então, você tem uma intenção de liberação de memórias. E a crânio sacral, de outra maneira, faz isso. O que você faz, se não liberar uma memória do corpo? É isso que você faz. Você tem uma memória que está lá em forma de energia, e você vai se colocar, se entregar para aquele momento, para você liberar aquela memória. E, às vezes, a pessoa entra em somato emocional e, às vezes, ela não entra. Né? Mas é engraçado porque a sensação que a gente tem é que o corpo vai se reorganizando, os pensamentos vão se reorganizando, ela vai se abrindo para a vida. Então, algumas pessoas têm, né, por exemplo, pessoas que fizeram abortos, né? É um trauma muito grande que fica no corpo. Então, às vezes a pessoa está pronta para liberar, você põe a mão no útero, começa. Tem pessoas que não se permitem entrar em contato com aquela dor. Então, nada acontece. O trauma é semelhante, mas de que maneira eu estou à disposição para olhar para isso? Você faz uma constelação familiar. Tem pessoas que você fala, olha, se ajoelha para o seu pai, que a dor na lombar dessa cliente era porque ela não se ajoelhava para esse masculino, né? Se ajoelha e receba aquilo que ele pôde te dar, mesmo que não tenha sido aquilo que você gostaria de ter recebido, né? Ela fez o movimento. Tem pessoas que não fazem,
Tem pessoas que falam assim, não, eu fico com depressão, eu tomo 15 remédios por dia, eu tenho dor de cabeça todos os dias, mas eu não me ajoelho, eu não me curvo. Então eu falo, bem, boa sorte, continua com a dor de cabeça, com a obesidade. É uma escolha que com a depressão, entende? Tem pessoas que fazem essa escolha, então eu faço, ok, continue sofrendo. Então me ajuda a te ajudar. O que eu estava pensando aqui é uma coisa que até conversei já com a Sol, que é o tempo cairológico e o tempo cronológico, né? A gente está muito acostumado com o tempo cronológico. Então alguém diz, estou há 6 meses ou há 20 anos nessa situação, e aí a gente faz as comparações, nossa, 20 anos tal coisa, eu ficaria, nossa, eu não aguentaria 1 ano nisso aqui. A gente pensa muito em referências cronológicas de tempo, né? E é muito interessante observar o tempo cairológico, o tempo da pessoa, o quanto tempo ela... Fala, Sol. Eu não sei se é só comigo, mas eu precisei interromper. Não sei se tá Ela vendo, tá piscando. Lívia. A sua câmera tá uma loucura, mas assim, uma balada muito louca. Puta, verdade, ela faz isso quando tá com muita luz. Pronto. Que bom que você me falou, eu tava numa discoteca aqui. Total, eu tava distraída. Mas tava divertido. O pessoal que vê aí a filmagem vai adorar aí a discoteca logo pela manhã. Mas, então, vamos lá, de novo. O tempo carológico é o tempo do ser, da pessoa. E aí, cada um tem um tempo. Acho que talvez, por exemplo, né, nessa situação onde a pessoa vai para uma terapia e ela ainda não está aberta, que ainda não chegou esse momento para ela. E talvez ali foi o que foi possível para ela. Muito fechada, até a Sol estava falando, né, Sol? A pessoa não consegue falar ainda. Talvez só ir para a sessão e ficar em silêncio e tocar o corpo vai ser o possível para ela, para que em outro momento venha uma outra etapa, né? Então, poder olhar também desse ponto de vista mais do individual da pessoa, né? E não a gente ter essas referências muito cronológicas, e aí a gente sempre traz essa idade, coisas de tempo aqui, como crenças limitantes, né? Então, quando, sei lá, a gente se demitiu com quase 30 anos, 20 e poucos, você tá velho, tá novo, será que vale a pena, não sei o que lá, e a gente pensa muito nesses tempos, né, e não conseguir olhar individualmente e ver um processo, ver uma história sendo construída por cada pessoa, né, no seu tempo. Assim, o tempo que você chamou de cairológico, o Bert Hellinger diz que os movimentos da alma são lentos, né? Uhum. Então, mas eu acredito, Marcelo, que sempre existe uma escolha, né? Bert Hellinger diz que nem sempre você está livre para escolher. Então, se a gente falando, né, assim, como que eu saí do mundo corporativo e vim, montei uma clínica de terapias integrativas, e agora eu estou querendo também desenvolver meu projeto online, não foi através da constelação, que eu fiz até porque eu não conhecia, assim, conhecia, mas nunca tinha ido fazer, né? Foi através de uma sessão de crânio sacral, em que eu estava num curso e a professora ia demonstrar uma técnica, e a minha alma disse, você tem que ser a cobaia. E eu briguei para ser, realmente, eu falei, eu vou ser, são escolhas, né? Eu falei, eu vou ser essa cobaia. E aí, era um protocolo de boca. A crânio sacral tem um protocolo de boca, onde você trabalha a avenida da expressão. Então, tudo aquilo que fica no seu brejo pessoal, né? A gente chama que a garganta, você não engole os sapos, ficam todos atravessados. Então, a gente trabalha, né? Os músculos que sustentam o pescoço, existem 3 músculos, né, assim, que são os infra-ióideos, os retro-ióideos e os supra-ióideos, que é uma musculatura que sustenta um ossinho chamado ióide. E esse ióide, quando a sua comunicação está com problemas, ele trava. Então, você faz uma liberação desse osso, né, e você trabalha toda essa musculatura do pescoço. E nesse protocolo, a professora colocou o dedo, quando a gente fica com muitas tensões, debaixo da língua fica cheio de bolinhas, porque são justamente essas, igual você tem nódulo no pescoço, né, aqui nos ombros, você fica na língua também, debaixo da língua. Uhum. E ela colocou o dedo lá,
E eu tive uma liberação, isso eu chamei assim, aquela vez eu tive uma liberação de choro, né? Dessa vez foi uma intestinal. Assim, ela colocou o dedo no meu intestino, fez um... A sensação é que ele deu meia volta, sabe? E aí me desarranjou toda. Eu suava frio, foi uma situação constrangedora, mesmo porque eu estava no meio de um curso, eu tinha que continuar fazendo, e meu intestino virava. Bombando. E quando eu fui dormir, eu fiquei mal mesmo, assim, sabe? Como se tivesse tido um desarranjo intestinal. E eu fui dormir, eu estava no hotel com uma colega, né? A gente estava dividindo o quarto lá em Teresópolis. E eu acordei de madrugada com uma apneia, assim, sem respirar. Mas não era só eu não respirei e voltei a dormir. Eu não respirei e aquilo me causou um mal-estar. Eu tive que levantar, falei, eu preciso de ar, né? Era um outro ar que eu precisava. E em milésimos de segundo, eu pensei, o que eu faço agora? Eu vou para fora do quarto, eu precisava sair de lá, né? Aí eu pensei assim, bom, se eu sair do quarto, eu vou para o corredor, vai que tem uma câmera me filmando, como é louco, né? Quanta coisa a gente pensa. E aí eu dei uma volta para ver se tinha uma outra opção que não fosse sair do quarto. E eu vi a janela do quarto, aí eu abri, respirei, assim. E aí foi o suficiente, voltei a dormir, no dia seguinte era o último dia de curso, então eles fizeram aquele compartilhamento, né, aquela roda para falar como tinha sido, e eu contei essa experiência, e a professora era americana, né, esse curso do somato emocional não é dado não que a minha professora brasileira não pudesse dar, mas vem pessoas dos Estados Unidos, e ela falou assim, e ela é psicóloga, e ela falou, olha, você está agora em cima de um muro, você tem que escolher, ou você fica onde você está sufocada, porque era toda, percebe a parte da elaboração? Tive a liberação somatoemocional, tive o tratamento, mas faltava a elaboração, faltava entender. Ela falou, ou você fica onde você está, sufocada, ou você pula o muro e assume o risco. Essa mulher foi brilhante, brilhante. E quando você tem uma experiência tão forte, né, você toma uma decisão que eu chamo dessa decisão inegociável. Né? Eu tomei uma decisão inegociável, eu vou pular esse muro e eu vou assumir o risco. E aí, eu tomei a decisão, eu não sabia como, e aí começou a fazer download, sabe? Assim, o que eu ia fazer? E eu acho que esse curso foi em novembro, quando foi em março, eu realmente rodei a baiana, né? Eu tive que rodar a baiana mesmo, não foi só um pedido de demissão. Eu rodei uma baiana lá e falei assim, olha, chega, deu, e eu vou embora, né? E aí foi onde eu comecei esse percurso eu já tinha crânio, tinha psicologia, tinha psicodrama, mas aí eu fui abrir a clínica, eu encontrei as barras de Axis, o reiki, a constelação, e aí eu fui abrindo para essas outras técnicas, né? E conseguindo fazer essa união de todas elas para ajudar as pessoas a trabalharem esse processo de cura. Porque se você não se cura, você não se supera. Então, eu passei alguns anos ainda na constelação, fazendo curso de constelação e encontrando o meu lugar no mundo. Eu acredito muito nisso, né? Que você se cura quando você encontra o seu lugar no mundo. Às vezes você tem que continuar trabalhando, né? Tem, por exemplo, os óleos essenciais, que foi uma descoberta recente, está me ajudando muito, eu estou sentindo, assim, os resultados são fantásticos, né? Então, você também precisa dessa outra via olfativa, e são caminhos, e todos eles te levam para você dar esse salto, né? E se integrar com o seu propósito, que assim, eu fazia coisas que eu gostava na empresa de engenharia, mas não era o meu propósito, não era aquilo que eu amava fazer. Eu amo mostrar para as pessoas que caminho elas podem seguir para se curar,
oferecer esse caminho, ser uma facilitadora nesse caminho, usando todas essas técnicas, esses conhecimentos que eu tenho. Tem uma frase que eu tenho visto bastante recentemente, eu não lembro exatamente ela, mas é algo na linha de cada mulher que se cura está ajudando a todas as mulheres da sua ancestralidade, né, do passado, a se curarem e de alguma maneira, não sei se ele fala do futuro também, mas é só esse ponto de que nos curando é isso, a gente já, né, já consegue, acho que não que exista um tipo, estou 100% curado, não há mais nada para ser trabalhado, né, porque somos humanos, enquanto estamos aqui na 3D, em 3 dimensões, sempre vai ter alguma coisinha ali para ser mais um nível aprofundado, mas o ponto é que estando no processo, né, infinito de autocura, a gente vai se tornando canais mais disponíveis para ajudar as outras pessoas a se curarem também. Essa frase é muito usada, eu esqueci o nome da autora, tem a Clarissa Pinkola Estés, que é das mulheres que correm com os lobos. Maravilhosa. Mas tem uma outra autora que fugiu o nome dela, que ela fala, ela tem um livro chamado As Deusas e a Mulher, o Milionésimo Círculo, né? Ela que fala isso, né? Aqui, não é Bert Hellinger? Ah, que você falou, não? Não foi ela que falou? Não, quem fala é sobre essa questão de cada mulher que se cura, né? Cura todas as mulheres, né? Não só da sua ancestralidade, mas das gerações futuras. É o pessoal que trabalha com os círculos femininos, né? Os círculos de mulheres, né? Eu trabalho também, comecei também a fazer esse trabalho. E a Ana Patrícia Chagas, que é uma mentora de mulheres que trabalham com mulheres, ela tem uma frase, né, que ela fala: uma mulher só leva a outra até onde ela própria foi dentro de si. A terapeuta também, né, o psicólogo, eu só consigo levar o meu paciente até onde eu fui dentro de mim, até onde eu consegui abrir mão das minhas crenças limitantes, dos meus julgamentos, até onde eu consegui receber, né? Como é que eu vou falar para o meu cliente, olha, para o meu paciente, receba da sua mãe, se eu não recebo da minha, né? Se eu julgo, e não é um caminho fácil, viu? Não estou dizendo que é só, né? Tá tudo paz e amor aqui, não. Pelo contrário. Pelo contrário, quanto mais você se joga nesse processo, quanto mais você trabalha, né, a cura do seu feminino, a cura das suas matrizes, dos seus papéis como mulher, você cura a história das mulheres da sua família, né? O que falaram sobre ser mulher, sobre não ser mulher, sobre o homem, sobre a mãe, né? Você tem uma mãe que não tomou a própria mãe, é muito mais difícil você tomar a sua. Aí entra o Bert Hellinger, né? E que diz assim: olha, deixa suas questões com você, mamãe, e fico com as minhas. Só que eu tomo este colo, eu vou para o colo da minha mãe. Entende? Assim, eu recebo dela aquilo, todo o amor que veio do jeito que foi, né? Tem mulheres cuja mãe morreu no parto. E aí eu posso viver a minha vida dizendo: eu não conheci minha mãe. Porque, assim, todos os males que eu tenho, sofrimentos, é porque eu não conheci minha mãe. Ou eu posso olhar e dizer: eu sou 50% a minha mãe mora dentro de mim. E se eu sou poderosa, a minha mãe também era. Você entende? Rei Leão. É a mesma situação. Como é que eu interpreto isso? Como é que eu olho para o que foi? Né? Como é que eu recebo o que ela pôde dar? Eu não vivi na pele dela. Não é? Eu não vivi os medos dela. Eu não vivi as inseguranças dela. Eu não vivi... Assim, eu vivi no útero dela e quando eu estava no útero quando a minha mãe estava no útero da minha avó, eu estava lá como possibilidade, porque o óvulo da mulher se forma no útero da avó. Então, você pensa que as dores que essa minha avó passou, a minha mãe recebeu e eu também, nós somos impactados por essa herança, né, que não é do DNA genético, biológico, mas existe uma herança também. E eu fui impactada por tudo isso. E talvez caiba a mim fazer diferente, aquilo que a minha mãe não pôde, que a minha avó não pôde. Né? Se elas não puderam ser felizes, talvez hoje eu possa.
E aí eu mudo a história das minhas gerações, porque eu paro de repetir aquele mesmo padrão, e aí eu mudo a história dos meus filhos. Porque eu falo, eu recebo, só que esse caminho de volta para casa, né, para o colo de mãe e do pai, é uma tarefa do filho. A mãe pode se desdobrar, mas se o filho não fizer esta escolha de passar por cima das próprias dores, dos traumas, das mágoas, e dizer assim, eu vou para o colo da minha mãe porque eu preciso dessa fonte de vida. Mãe é fonte de vida. Se eu não bebo desta fonte, aí eu fico com depressão, com obesidade, né, com alcoolismo. Só que essa escolha é individual. Se eu escolho sofrer por arrogância, né? Aí eu me escolho. A mãe estará lá, meu filho, estou aqui, se você quiser me tomar como sua mãe, mas a escolha é sua. Este caminho de volta é sempre individual de cada um de nós. Que lindo isso! Tô adorando. É lindo, né? Lívia, me conta uma coisa. Você falou que essa clínica você está com quanto tempo? Porque assim, desculpa, porque você falou, eu gostava do que eu fazia em Haiti, mas não era o meu propósito. E aí eu adoro falar isso, reforçar. Quando eu vejo as pessoas falando do que elas gostam, é nítido que aquilo é o propósito dela, é nítido que elas gostam, porque você se transborda, né? Exato, vai além, a gente fica, tipo, vira uma hipnose aqui, um negócio de realmente se conectar com a energia que você está passando, porque dá para ver que vem de um lugar muito profundo e muito legal. E aí fiquei só curiosa para saber há quanto tempo você está com a clínica e vivendo o seu propósito. Agora em outubro vão fazer 4 anos que eu montei a clínica oficialmente, mas eu já fazia a clínica social, né? Eu peguei a sala da minha casa. O Érico Rocha fala, né, que quando você quer, você dá um jeito, né? Então, comprei uma maca na OLX e comecei a distribuir os folhetinhos na padaria e montei uma clínica social. Falei, eu preciso começar a treinar, né? Vou começar. Então, eu montei a clínica da Crânio, começando a atender como Crânio. Aí, eu ainda na empresa, eu fui fazer o curso de neuropsicologia. Então, eu não fui fazer só os cursos integrativos, mas eu fui fazer um curso altamente científico, né, que é o de neuro, que me ajudou, eu diria que foi um dos caminhos que me trouxe de volta para a psicologia, porque eu precisava repaginar, né, e o curso de neuropsicologia foi maravilhoso, foi fantástico, embora eu não faça muito a parte de avaliação, que eu acho não é o que eu gosto mais de fazer, né, até porque a avaliação neuropsicológica ele é importante para dizer, olha, você tem um transtorno neurológico ou não. Você vai fazer uma cirurgia, olha, que área do seu cérebro está afetada, né? Que outros problemas podem vir. Então, é um trabalho muito importante, mas não deixa de te dar um rótulo, né? Você tem algo, né? Então, não é o que eu mais gosto de fazer, mas a neuropsicologia me trouxe de volta para o trabalho de psicologia. Então, eu diria assim, que foram 2 anos que você tem que aprender a ser empresário, você tem que encontrar o propósito da sua empresa, né? Não é só montar a empresa, mas para onde essa empresa vai olhar, para onde ela olha como uma entidade, né? O que isso tem a ver comigo não tem. Não é desafiador, né? Não é fácil. Você tem que lutar, porque onde você tem o salário é uma coisa, né? O dinheiro chega na conta. Mesmo que você tenha ficado doente, você tenha tomado mais cafezinho do que você deveria, né? Mas quando você tem que lutar a cada mês pelo seu salário, né? Pela sua renda, o nível de estresse sobe muito, então recomendo um óleozinho de lavanda, ajuda bastante, né? Então, para onde eu vou? Aí veio a pandemia. Na pandemia, a gente foi muito para o online, né, com a psicoterapia online, mas os meus pacientes não ficaram muito tempo longe, não. Começaram a vir, graças a Deus, não tive nenhum problema de Covid, mesmo atendendo durante todo esse tempo. Vai ver que eu tenho um
um gene lá que não faz pegar Covid, sei lá, né? Mas atendi e agora eu estou sentindo realmente essa ânsia das pessoas de virem enfrentando o medo do Covid e vindo muito mais para a terapia corporal, para a psicoterapia corporal. O pessoal vem bastante, porque fica tudo no corpo, né? A angústia, a tensão. Então, às vezes eu proponho 1 ou 2 sessões de terapia complementar para dar aquela centradinha básica para poder caminhar, né? Então, vão fazer 4 anos agora em outubro que eu estou com um espaço e continuo com os desafios, né? E agora, para ajudar, eu montei também um estúdio. Exato. Uma produtora, um estúdio, e por uma oportunidade que surgiu, e também, assim, basicamente, porque eu quero fazer esse trabalho online. Também o Marcelo falou que vai dar umas dicas, né, para um podcast de mulheres, como é que eu vou conseguir trabalhar com isso, também não sei ainda, porque são muitos pratinhos para equilibrar, mas eu acredito que a gente tem que levar a mensagem para o mundo, né? Eu vou atender quantos? 20, 30 pessoas se eu trabalhar, né? Atender muitas horas a semana toda. Mas eu acho que o online veio para ficar. Esse Com trabalho certeza. online, ele veio para ficar e ele precisa ser... Não, ele não precisa, mas eu quero muito fazer, né? Levar... E eu adoro ser entrevistada, eu acho tão mais fácil do que você ficar falando para a câmera. É mais dinâmico, né, também, bate-papo, por isso que a gente gosta aqui do... Ai, ansiando pelo dia em que poderemos fazer isso ao vivo para sempre, mas enfim, apesar de a gente acabou de falar do online, né? Exato. Não dá para fazer, mas assim, a gente fez, né, a gente tem uma mesa aqui de podcast, tudo, então... Estúdio lindo, assim, elas criaram aí um estúdio sensacional só. Que legal. Muito bonito. Estão convidados aí para... Esse troço está saindo da minha cabeça. Vocês estão convidados para vir, para fazer também. E é um aprendizado, né? Sim. A gente está aprendendo e está à disposição aí para quem quiser vir trabalhar. Tem uma frase que vocês, do podcast de vocês, né? Por que não? Sim. E aí? Qual é que é o seu por que não? Conte-nos. Então, o meu por que não é por que não mesmo. Por que não ir para o mais, né? Uma vez perguntaram para o Bert Hellinger quando que a gente podia saber se uma decisão era boa ou não. E ele falou assim, as boas decisões sempre levam para o mais. Então, para mim, é por que não ir para o mais, né? Poderia ser, por que não ficar como psicóloga clínica nas 4 paredes da minha sala? Por que não, né? E por que não fazer coisas diferentes? E por que não... tem uma pessoa da internet, que é a Isadora Moreira, ela fala de multipotencialidade, né? Então, ela também ajuda mulheres a criarem um projeto digital. Eu acho ótimo. Um dia eu vou encontrar a minha frase, sabe? Não encontrei ainda. Mas, assim, ela fala de multipotencialidade. Por que não? Né? Por que não integrar tudo o que você sabe? Por que não você se orientar para o mais? Eu acho que esse é o meu grande por que não. Né? E às vezes eu falo, puxa, Lívia, por que você não fica quieta no seu canto? E fica sentadinha, atendendo com a crânio-sacral, né? Atendendo com psicoterapia. Por que não ficar quieta no seu lugar? Mas tem pessoas que têm esse perfil inquieto mesmo, né? Que gostam, que detestam rotina, apesar que eu não acho que o trabalho clínico seja rotineiro, cada pessoa que vem é um mundo à parte, né? Mas por que não criar mais na minha vida? Sim, e a gente fala muito isso, na verdade, todos os episódios, né? A gente começa com questionar o status quo, que é muito sair desse lugar que a gente está e querer mais, e buscar uma vida de maior realização, onde a gente possa ter esse mais de uma maneira que nos complete mais, que nos realize mais, né? E não ficar parado. Porque muitas vezes esse parado
pode, é isso, eu acho que pode nos levar para lugares onde a gente não consegue essa realização, onde a gente tem uma certa certeza de muitas coisas, mas que realmente lá no fundo, você não está feliz com aquilo, você não está realizado. Então, se buscar mais, traz uma série de coisas, né, nas nossas vidas aqui, só dos nossos convidados, a que você trouxe hoje, Lívia, mostra muito dessas dificuldades, de todas essas questões em buscar esse mais, mas que realmente é muito realizador, vale muito a pena, né? Então, depende do perfil de cada um, sabe? Porque senão às vezes também fica parecendo que eu sou obrigada a procurar. Na psicologia, a gente estuda os perfis motivacionais, né? Mais na psicologia organizacional. E cada pessoa se motiva por coisas diferentes. Tem pessoas que gostam muito de rotina. Tem pessoas que gostam muito de comer sempre no mesmo restaurante, porque elas sabem que lá ela vai encontrar aquela comida que ela gosta, e ela não quer se arriscar. Tem outras pessoas que gostam de riscos, né? Que pulam de paraquedas, que vão fazer alpinismo, né? Que arriscam a própria vida, né? Tem outras pessoas que são mais moderadas. Então, acho que tem uma pergunta que é: o que é que te motiva? O que é que te move? Tem pessoas que gostam muito de fazer sempre a mesma coisa. Tem uma insegurança? Eu acredito que sim. Né? Tem pessoas que buscam a segurança do mesmo. Né? Se você for olhar na constelação, você vai ver pessoas que não tomaram muito o próprio pai, né? E preferem o emprego público. Mas são escolhas. Né? Agora, a minha escolha estar sempre criando coisas novas. Eu gosto muito, mas eu já tenho pouca habilidade para manter as que eu criei, né? Então, cada um. Que signo você é? Eu sou de Gêmeos. Gêmeos, multipotencial aí, ó, falando. Pois é, mas dá um trabalho, tá sempre em 2 barquinhos diferentes, né? Para algumas coisas eu estou tentando ficar num barquinho só. Ai, Lívia, que demais, cara. Adorei nosso papo, mulher. Adorei suas... Nossa, vou falar com você offline depois, já que entender mais essa terapia crânio-sacral aí que eu curti. Muito claro, legal. Podemos fazer offline, podemos aí, vocês podem vir aqui conversar e eu ser a entrevistadora, por que não? Olha por aí. que não? Gosto. Já estou fazendo a minha listinha de possibilidades. Legal. Espero aí poder contar com vocês também. Certamente. Uma outra oportunidade. Com certeza. Obrigado por ter aceitado o convite, ter compartilhado com a gente toda essa história incrível, sensacional, muito inspiradora, e a gente explorar mais esse universo que a gente gosta muito, né, Sol, dessas terapias integrativas. Acho que um outro olhar sobre nós mesmos é muito rico, e acho que no mundo de hoje a gente precisa de olhares diferentes nesse sentido para fazer a gente se questionar e olhar outras possibilidades, né, não ficar ali muito fechado no nosso mundo. Reduzir a intolerância, que está Exato. muito em alta nesta era de aquário, galera. Né, e para a diversidade, é isso. Olha, eu que agradeço do fundo do coração essa super oportunidade. Estou treinando também, aprendendo aí com vocês, e que outras oportunidades surjam aí para nós. Sim. Amém, assim seja, assim já é. Li, conta pra gente se as pessoas quiserem saber mais de você, da sua clínica, como é que eles podem te achar no online, talvez? Instagram, site, alguma coisa? Isso, então, eu fiz uma unificação de Instagram, porque eu estava ficando doida. É o Instagram liviabeloto.instituto para ser, né? No Google, se você procurar Instituto para Ser, você vai encontrar o site do Instituto. Também vou dar uma repaginada nele para colocar um pouco mais a minha carinha lá, né? Tá muito institucional, mas tudo são caminhos, né? São passos que a gente vai dando. Então, o Instituto para Ser é o nome da clínica, Lívia Belotto é como eu me apresento. O Belotto é porque é o nome da minha mãe, e eu assumi Lívia Thaís Belotto Monteiro, né? Não, meu pai amado mora no meu coração, mas como nome profissional eu escolhi o Lívia Belotto. Legal. Tá bom? Maravilha. E vocês, ouvintes que querem acompanhar nosso conteúdo, nosso Instagram é @porquenãopodcast.
se quiserem falar com a gente, mandar direct, compartilhar histórias. De repente você pode ser um entrevistado aqui também no podcast, né? Ou entrevistada. Ou entrevistada. Muito bom. Obrigada, gente. Um beijo e até o próximo. E por que não? Tchau, tchau.